Quero pensar com vocês nessa noite sobre Lucas capítulo 8. No boletim, nós colocamos de 4 a 8, que é a introdução. Mas depois eu convido vocês a lerem com mais calma todo o texto que está em Lucas 8, de 4 a 15. Talvez você já tenha lido esse texto várias vezes. É a parábola do semeador. E eu gostaria de meditar sobre isso com você nessa noite. E queria apresentar para você a grande ideia desse texto. O que esse texto vai falar conosco nesta noite? A grande ideia desse texto é isso. A maneira como recebemos a palavra de Deus mostra quem somos diante de Deus. Esse é o tema desse texto. É isso que esse texto quer nos mostrar de maneira muito incisiva. Jesus estava fazendo aqui uma das coisas que ele mais gostava de fazer, que era ensinar. Só que Jesus, ele tinha um jeito todo peculiar de ensino. Jesus, ele não ensinava como os escribas e fariseus, porque quando um escriba e um fariseu ia ensinar, ele lançava mão do quê? Ele lançava mão do Talmud, que era, na verdade, o comentário dos rabinos acerca de determinados textos das Escrituras, e eles lançavam mão também de argumentos filosóficos. Então isso enfastiava o povo, isso fazia com que o povo ficasse cansado, ouvindo aqueles argumentos baseados tão somente em ideologias filosóficas e um monte de coisas. Isso fazia com que o povo perdesse o interesse pela palavra de Deus, mas Jesus não ensinava assim. Jesus, ele tinha uma técnica toda peculiar de ensino. Ele utilizava elementos do cotidiano do povo. Jesus pegava coisas que eram comuns ao povo e dessas coisas ele extraía as grandes verdades espirituais da palavra de Deus. Provavelmente, Jesus estava andando com seus discípulos e ele estava passando por um campo onde um semeador estava semeando sementes, estava plantando sementes, porque a atividade econômica de Israel girava em torno de uma atividade agropastoril, ou seja, eles viviam da criação de gado e viviam do plantio. E Jesus provavelmente estava passando com seus discípulos de frente de um campo, e um semeador, da maneira judaica de semear, como é que um semeador semeava sementes? Ele andava, o terreno já estava preparado, e ele andava com uma bolsa do lado repleta de sementes, e o semeador então enfiava a mão naquela bolsa, apanhava um punhado de sementes e jogava as sementes aleatoriamente. Essa era uma técnica de plantio em Israel. O que é que acontecia? Essas sementes, elas se espalhavam. Algumas dessas sementes caíam à beira do caminho. Que caminhos eram esses? Eram caminhos que muitas vezes eram criados pelas próprias pessoas que iam e vinham. Animais. E aquilo criava um chão duro entre o campo. E as sementes, como eram lançadas aleatoriamente, algumas caíam nesse tipo de solo. Depois outras caíam numa terra mais rasa, que era uma terra feita de calcário e que tinha uma fina camada de areia por cima. Essa semente caía também em cima desse tipo de solo. Outras caíam no meio de arbustos espinhosos, e outras caíam num terreno que já estava preparado, arado, para receber a semente. Jesus, então, ele vai usar essa situação que fazia parte do cotidiano da nação de Israel, para ensinar sobre a questão da pregação da palavra de Deus. É por isso que é importante ler todo o texto. Eu coloquei apenas a primeira parte no boletim, mas é importante porque quando Jesus estava então caminhando com seus discípulos e ele apresenta a parábola do semeador,
os seus discípulos, num primeiro momento, não entenderam o que ele queria dizer. Então, eles se aproximam de Jesus, ali, agora, mais particularmente, e eles perguntam para Jesus, o que significa essa parábola que o Senhor ensinou? E Jesus agora, dos versículos 9 a 15, ele vai dar a explicação. Aqui no versículo 9 ele vai dizer assim, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é essa? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus era tão rejeitado pelos líderes religiosos, tão rejeitado pelos escribas, tão rejeitado pelos fariseus, que ele pregava as grandes verdades do reino de Deus para eles, através de parábolas. Porque eles viam, eles ouviam, mas devido à sua dureza de coração, eles não compreendiam. Mas para os seus discípulos, que eram o seu círculo íntimo, Jesus explicava o significado das parábolas. E no versículo, então, 11, ele vai dizer, esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Porque quando aquelas sementes caíam naquele chão duro, os pássaros vinham e pegavam aquelas sementes. Eles roubavam aquela semente não penetrava no solo. E eles então roubavam aquela semente. Jesus compara esse ato dos pássaros, ele compara isso à ação de Satanás em roubar a palavra desse primeiro grupo de ouvintes, porque é isso que Jesus está falando aqui. Jesus, na verdade, na parábola do semeador, ele está falando de 4 grupos de ouvintes da mensagem. Os 4 grupos ouvem a mensagem, os 4 grupos recebem a semente, mas eles reagem de forma diferente. É por isso que a grande ideia do nosso texto, a grande mensagem desse texto é essa. A maneira como recebemos a palavra de Deus mostra quem somos diante de Deus, porque existem reações diferentes diante da palavra de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, no versículo 11, ele fala do primeiro grupo, no versículo 12, ele fala do segundo grupo. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, já falei do 12, o versículo 13, e os que estão sobre a pedra, essa camada fina de calcário, revestida de areia, que na verdade não é uma pedra como nós conhecemos, mas é um solo também bem endurecido, os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, no tempo da tentação se desviam. Aquelas sementes que ficaram naquela parte rasa, quando o sol esquentava, aquelas sementes chegavam a brotar, elas brotavam, mas a raiz não conseguia penetrar naquele solo endurecido de calcário. O sol muito quente, aquele sol causticante da Palestina, queimava aquela planta que brotou e ela morria. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Jesus também fala de outro grupo. Ele fala no versículo 14, e aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Olha só, elas chegam a dar fruto, mas o fruto delas não é um fruto saudável, não é um fruto apreciável. Ela caiu num terreno que não contribuiu para uma maturidade tal que elas pudessem produzir um fruto com perfeição. E aí Jesus fala do último grupo. O último grupo está no versículo 15. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Eu queria pensar nessa noite com você, então, sobre esses 4 grupos de ouvintes da palavra de Deus. A minha oração é que você não faça parte do primeiro grupo,
não faça parte do segundo grupo. Se você faz parte do terceiro grupo, eu oro para que você repense e que você faça parte do quarto grupo. Porque se você fizer parte dos 3 primeiros grupos, eu quero dizer uma coisa para você: você precisa de um transplante de coração. Você precisa mudar a sua atitude diante da palavra de Deus. E nesta noite Deus pode fazer isso. Vamos então entender, à luz da palavra de Deus, que 4 grupos são esses? Que 4 tipos de ouvintes são esses? O primeiro tipo de ouvinte que nós temos aqui na palavra é esse, é o ouvinte emocional. É no versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Quem são os ouvintes emocionais? Eles ouvem a palavra, eles gostam da palavra, eles se emocionam com a palavra, eles saem da igreja elogiando a pregação do pastor, eles saem da igreja elogiando o louvor da igreja, eles gostam da organização da igreja, mas infelizmente a palavra não penetrou nos seus corações. Eles são emocionais, eles são superficiais. Quantas pessoas hoje vão às igrejas, elas se sentam nos bancos, elas escutam a palavra de Deus é pregada com responsabilidade, mas a semente fica só na superfície. Satanás não tem o menor trabalho para tirar aquela palavra do coração daquele ouvinte emocional. Quando ele sai pela porta da igreja, ele já não se lembra de mais nada que foi pregado. Aí na outra semana, ele está em outra igreja. Ele vai naquela igreja porque um amigo convidou, porque um parente convidou, e ele vai na igreja. E quando ele chega na igreja, ele está lá ouvindo a mensagem que é pregada naquela igreja, e a reação dele é a mesma coisa. Ele está atrás de novidade o tempo todo. E muitas das vezes, eles não voltam na primeira igreja, porque na primeira igreja que eles foram, nada foi ou nada agiu de maneira tal que criasse neles algum tipo de emoção. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos estar atrás de lágrimas nos olhos, não podemos estar atrás de cânticos somente que de alguma maneira trazem algum tipo de sentimento para o nosso coração. Infelizmente isso tem acontecido muitas vezes. Os ouvintes emocionais, eles vão à igreja, mas a igreja nunca vão com eles. Onde quer que eles estejam, eles estão abertos. Eles são como aquele caminho aberto que o Senhor Jesus disse, que os passarinhos vêm e comem aquelas sementes que estão à beira do caminho. Eles estão totalmente abertos. Para eles, todos os caminhos são válidos, todas as religiões são boas, todas as pregações são boas, todos são bons. Ele é eclético, ele é aberto, ele é disponível para toda e qualquer novidade. Hoje ele está na Igreja Batista, amanhã ele está na Igreja Assembleia de Deus, na outra semana ele está na Igreja Quadrangular, na outra semana ele vai num centro espírita, na outra semana ele não vai em lugar nenhum, na outra semana ele vai numa determinada crença religiosa, porque ele está aberto. Ele está aberto para novidades, ele quer ouvir novidades, ele quer ouvir palavras doces, ele quer ver coisas espetaculosas acontecendo. Isso é perigoso. Satanás, em todos os momentos, encontra esse coração desguarnecido, esse coração aberto, e na primeira investida, ele retira tudo que foi pregado, tudo que foi semeado, tudo que foi falado daquele coração, sem o menor esforço. Esse é o ouvinte emocional. Se você é um ouvinte emocional e está aqui nesta noite, você precisa de um transplante de coração. E Deus pode fazer isso. Que tipo de coração é o seu? Você tem um coração assim? Você acha que não é bem da forma como dizem por aí? Quando falam que Jesus é o único caminho, há observações a serem feitas, porque nós temos que nos atentar para outras possibilidades.
Nós precisamos nos atentar para outras realidades que estão presentes no mundo e que também precisam ser vivenciadas. Eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada é enfática em dizer que só existe um caminho para Deus. Um caminho. E esse caminho é Cristo. Ninguém chega até Deus se não for por Jesus. Então este é o ouvinte emocional. O ouvinte emocional, você lida com ele o tempo todo. Tudo é válido, tudo é bom, tudo é jóia. Ele vai chegar perto de você, ele vai dizer: que mensagem domingo à noite, que músicas lindas que foram cantadas na sua igreja. Qualquer dia desses eu volto. Você já ouviu isso de alguém? Qualquer dia desses eu volto lá. Uma vez eu chamei um rapaz para ir na igreja, e eu sinceramente, eu confesso para vocês, que eu achei que ele ofereceria muita resistência para ir na igreja, mas no primeiro convite que eu fiz para ele, ele aceitou, e ele foi na igreja, e eu fiquei feliz da vida, e ele foi, e ele então se assentou no banco da igreja, comigo. Não era um banco como esse, que tem esse acolchoado, era um banco mais duro mesmo, e ele se assentou. Eu havia chamado, e eu falei: olha, Pedro, eu quero que você vá na minha igreja. Não, nós vamos, é só você marcar o dia. Eu, olha só, eu estava no início da minha caminhada cristã, primeiro amor, e eu convidava todo mundo para ir na igreja. Eu convidei o meu patrão, dono da rede de supermercados ABC. Aí eu cheguei perto desse rapaz e falei: você vai na igreja comigo domingo? Vou. Que horas que é o culto? 7h30. Você passa na minha casa? Passo. Passei na casa dele e fomos para a igreja. E ele então se assentou e ouviu o culto maravilhosamente bem. E naquele dia, o pregador se empolgou, e o pregador foi muito extenso na mensagem. E o Pedro virava para lá, e o Pedro mexia para cá, e o Pedro virava para lá. E eu comecei a ficar preocupado com o Pedro. Aí, naquela igreja, eles fazem apelo no fim do culto. O pastor fez o apelo. Quem cria em Cristo, quem gostaria de entregar o coração para Cristo? O Pedro foi o primeiro a levantar a mão. Eu falei: olha, é meu primeiro fruto para Jesus. Fiquei empolgado, fiquei feliz. Que maravilha! E o Pedro levantou a mão. E tinha um irmão assim, atrás dele, e o pastor: eu gostaria de chamar vocês para que viessem à frente, eu quero orar por vocês. E o Pedro ficou assim meio estático, com a mão levantada. Aí esse irmão delicado, um irmão abençoado, chegou perto dele, deu nele uma cutucada assim: vai lá na frente, rapaz. Ele olhou assim para o irmão e foi lá na frente, e orou, e o pastor pôs a mão na cabeça dele, e ele orou, e eu estava todo emocionado lá no banco. Meu primeiro fruto para Jesus, que maravilha. Terminou o culto, o Pedro saiu, e eu dei um abraço no Pedro. Vem cá, Pedro, me abraça aqui, rapaz. E abracei o Pedro, e falei: que alegria você entregar sua vida para Jesus, você agora é um crente em Jesus, você agora é um filho de Deus. O que você está sentindo? O que você está sentindo? Fala para mim, fala para mim. Ele disse assim para mim: Alex, eu não entreguei minha vida para Jesus não, rapaz. É que aquele banco estava tão duro, mas tão duro, que quando o pastor mandou ficar de pé, eu aproveitei e fiquei de pé também. Eu: então você não quer? Não, rapaz, eu estava custando aguentar, as minhas pernas estavam dando cãibras. Eu aproveitei que todo mundo ficou de pé. O quê? Eu não sou bobo é nada. Fiquei de pé também, só que aí ele chamou a gente para ir lá na frente. Rapaz, eu queria que você entendesse. Nunca mais o Pedro voltou na igreja. Ficou só por ali. Você conhece alguém assim? Mas esse celular hoje está aqui, tá. Você conhece alguém assim? Qualquer dia eu vou na sua igreja. Aí vai. E aí você chama de novo. E ele começa a arranjar desculpas para não voltar. São os ouvintes emocionais. Ficou só na superfície. Ficou na beira do caminho. Mas existe um outro tipo de ouvinte, que Jesus disse aqui. Veja só esse outro tipo de ouvinte. É o ouvinte condicional. É o que está lá no versículo de número 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que,
ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Que ouvinte é esse? É aquele ouvinte que coloca algumas condições para Deus. Bom, se Deus mudar a minha vida, Deus resolver a minha crise no casamento, se Deus me der aquele emprego, se Deus permitir que eu cresça socialmente, que eu consiga aquela promoção, que eu entre na universidade, eu vou para a igreja. E muitas pessoas vão à igreja, e vão com essa expectativa, de que quando chegarem na igreja, tudo vai dar certo, tudo vai ser as 1001 maravilhas. Porque eles têm uma expectativa errada do que significa ser cristão. Tem muita gente que olha o cristianismo como um trampolim para subir na vida. E eles vão para a igreja achando que o cristianismo é um abrir de todas as portas, e nem sempre é. Assim como o sol da Palestina esquentava aquela plantinha frágil, que não tinha criado raiz por conta do calcário que estava debaixo, na vida do cristão o sol esquenta de vez em quando, a chapa esquenta. O cristianismo, querido irmão, é, na maioria das vezes, o oposto do que as pessoas acham que ele é. Porque eu afirmo para você, com todas as letras, seguir a Jesus Cristo, se tornar um discípulo de Jesus Cristo, constitui-se num dos maiores desafios nesse mundo. Eu posso afirmar para você, com todas as letras, é uma das coisas mais difíceis nesse mundo, é seguir Jesus Cristo, é caminhar com Jesus. Sabe de uma coisa? Eu gosto de dizer sempre isso, para que você não crie expectativas erradas ao estar aqui conosco. É uma alegria receber você na igreja. Eu fico feliz quando eu estou aqui de cima e eu vejo essa quantidade de rostos, de rostinhos diferentes aqui, de pessoas diferentes na igreja. Eu fico muito feliz de ver. Visitantes, pessoas nos visitando, mas eu fico com receio dessas pessoas nos procurarem com expectativas erradas, achando que pelo fato de virem à igreja, amanhã tudo vai dar certo para você, e eu afirmo que não é bem assim. Amanhã você pode chegar na sua casa, ou hoje mesmo você pode chegar na sua casa e receber um telefonema de alguém dizendo que alguém que você muito ama morreu. Amanhã você pode ir no médico pegar aquele resultado do exame e você ver ali um diagnóstico desfavorável. Amanhã você pode chegar na sua empresa e o seu patrão te chamar e dizer assim para você: nós estamos num programa de contenção de custos na empresa e eu sinto te informar que você está na lista para ser demitido. Tudo isso pode acontecer conosco. Não há nenhuma promessa na palavra de Deus de que as coisas vão dar certo para você a partir do momento que você se entrega para Jesus. Pelo contrário, Jesus Cristo diz uma coisa muito interessante em João 16:33, no mundo tereis aflições. Então, se você está aqui na nossa igreja, porque você realmente quer estabelecer um compromisso com Cristo, independente do que aconteça, amém, glórias ao Senhor por isso. Mas se você está aqui achando que a partir de agora, todas as coisas vão dar certo para você, todas as portas vão abrir para você, que você será uma pessoa de sucesso, que você vai vencer em todos os momentos da sua vida, eu quero te dizer, não se engane, porque não vai ser assim. De repente aqui não é o seu lugar, porque nós não queremos te enganar. A irmã Sandra está aqui, e a irmã Sandra e o irmão Denilson tiveram uma situação dificílima agora recentemente.
Não sei quantos sabem, mas a nossa irmã teve o seu carro incendiado. Perdeu até o celular. E eu chamei a irmã Sandra aqui agora para confortá-la. E ela me disse: que é isso, pastor? Eu tenho o principal. Parabéns, querida. Deus abençoe você e seu marido. Eu tenho o principal. Porque isso vai acontecer, querido. Há um rapaz na primeira igreja batista em Divinópolis, um ministro de música da igreja, um irmão acima da média, no quesito espiritualidade, um irmão daqueles que você tira o chapéu no assunto fé, um rapaz extraordinário, esteve na igreja, serviu ao Senhor, conduziu a igreja nas músicas, estava noivo, ele saiu da igreja no seu carro, recém-comprado, um Gol, maravilhoso o Gol dele, um Gol Black, lindo o Gol dele, edição limitada. Ele saiu da igreja para visitar a sua noiva num bairro mais afastado de Divinópolis. Quando ele saiu do carro, o ladrão chegou com a arma, apontou a arma para a cabeça dele, deu uma coronhada na cabeça dele e roubou o carro dele. Depois do culto ao Senhor, depois de louvar a Deus, ele perdeu o seu carro. Nunca foi recuperado o carro dele. Nunca foi recuperado. Como é que você me explica isso? Os ouvintes condicionais não aceitam isso. Os ouvintes condicionais, eles não querem isso. Essa não é uma mensagem, pastor, que eu gostaria de ouvir nessa noite. Eu estou aqui na igreja, de coração aberto, eu estou aqui na igreja, feliz da vida, eu vim aqui para ouvir uma notícia boa, e o Senhor diz para mim, que mesmo crendo em Cristo, coisas ruins podem acontecer comigo. Não sou eu que estou dizendo isso, querido, é a palavra de Deus. Os ouvintes condicionais, então, o que eles fazem? Quando o sol esquenta, eles saem da igreja. Quando a coisa fica difícil, eles vão embora. Eles não querem mais saber de Jesus. Eu acho que eu já contei para vocês que nós fizemos um estudo bíblico com uma senhora, eu e minha esposa, toda terça-feira, minha esposa grávida, já uma gravidez bem avançada, nós chegávamos do trabalho, tomávamos um café, entrávamos no nosso carro e íamos para um bairro da cidade fazer um estudo bíblico com uma irmã. 2 semanas de estudo bíblico depois, ela disse para nós assim: eu não quero continuar com o estudo bíblico, eu não quero continuar na igreja, porque eu achei que quando eu fosse para a igreja, as coisas fossem melhorar para mim, e elas pioraram. Não quero mais saber da igreja. Quantos ouvintes condicionais você conhece? Que ficam impondo condições para Deus. Eu vou para a igreja se o Senhor resolver os meus problemas. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não tenho dúvidas de que muita coisa acontece quando nós cremos em Cristo. Mas as maiores transformações, as maiores mudanças acontecem dentro de nós. É de dentro para fora. Esses são os ouvintes condicionais. Mas existe uma terceira categoria de ouvintes aqui que Jesus diz, está lá no versículo 14, é o ouvinte carnal. Veja só, e aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. É o solo espinhoso. Agora, diferentemente do que você pense, o coração espinhoso, o solo espinhoso, o ouvinte carnal, esse espinho não fere os outros, fere a si mesmo. Por quê? Porque ele vive num constante combate interior. Porque ele quer Jesus, ele quer Deus, ele quer a palavra. Ele sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas infelizmente ele ainda está muito agarrado ao mundo e ele não consegue soltar o mundo. Aí ele quer as duas coisas e as duas coisas é impossível. A semente que cai entre espinhos, ela chega a germinar, mas como ela não tem uma luz do sol de qualidade,
como ela não tem uma umidade de qualidade, porque ela está sufocada pelos espinhos, ela cresce e ela produz algum fruto, mas o fruto dela não é um fruto perfeito. Conta-se uma história de uma menininha. Essa menininha, ela ganhou do avô dela uma determinada quantia em dinheiro. Ele chamou a netinha e deu para aquela netinha uma determinada quantia em dinheiro. Aquela netinha, aquela menininha ficou tão feliz com aquele dinheiro que ela começou a procurar um lugar para esconder o dinheirinho dela. E ela olha de um lado, ela olha do outro, aquela moedinha, aquelas moedinhas que tinham para ela um significado imensurável, ela acha um vaso em cima da prateleira da mãe dela, um vaso. Ela pega aquele vaso e ela enfia a mãozinha dela dentro do vaso para guardar o dinheirinho dela. Só que acontece uma dificuldade. A mãozinha dela fica agarrada no vaso e não sai. E ela começa a chorar, porque a mãozinha dela está agarrada no vaso. E o pânico, o desespero começa a tomar conta do coração dos familiares, porque se eles quebram o vaso, corre-se o risco de machucar a menina, ou corre-se o risco do vaso quebrar no lugar que eles não queriam. E eles começam a pensar o que fazer, e aquela menininha chorando, com o vaso segurando a mãozinha dela, todos desesperados. De repente o avô daquela menina chama aquela netinha, coloca ela no seu colo e fala assim para ela: eu vou te pedir uma coisa, e você vai ter que fazer, tá bom? Quando o vovô falar assim, abre a mão e solta as moedinhas, você vai abrir a mão. E ela, não, se eu abrir a mão eu vou perder as moedinhas. Não, você não vai perder, elas vão ficar aí. Mas confia no vovô. Não, eu vou perder as moedinhas. Não, você tem que confiar no vovô. Confia no vovô. Começou a chorar, mas com muito jeito o avô convenceu a menina. E ela soltou as moedinhas. No que ela soltou as moedinhas, a mãozinha dela ficou maleável. E ele, com todo jeito, tirou a mão dela do vaso. Por que ela corria o risco de ficar com a mãozinha entalada no vaso? Porque ela não soltava as moedinhas. Mas quando ela foi convencida de soltar as moedinhas, a mãozinha dela saiu. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Tudo, porque muitas vezes nós estamos como aquela menininha, nos segurando em moedinhas, com a nossa mão presa, e o Senhor falando para nós, solta as moedas, meu filho, para que você possa ser realmente meu. Solta as moedas, para que eu possa tirar você dessa situação na qual você encontra, porque você está sofrendo. Um coração espinhoso sofre, repito, não porque está ferindo os outros, mas porque está ferindo a si mesmo, porque esse coração sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele sabe que a palavra de Deus é a verdade, ele crê na palavra de Deus, mas ele ainda está muito preso nas moedinhas. Eu quero perguntar para você, qual é a moedinha que você não quer soltar? Billy Graham disse uma coisa muito interessante, ele disse, Deus não retira nada da sua vida sem substituir por algo melhor. Qual é a moeda na qual você está agarrado nessa noite? Solte a moeda, confie em Deus. Talvez você vai sentir falta por alguns dias, mas eu garanto que a satisfação em Deus, a certeza de que você está cumprindo os propósitos de Deus, vai trazer para você uma satisfação muito maior. Pare de sofrer. Eu sei que você quer Jesus, eu sei que você quer Deus, mas você quer Deus e quer o mundo, quer Deus e quer o mundo, quer Deus e quer o mundo. Não dá para ficar com os dois. Faça uma escolha. Jesus Cristo disse, não podeis servir a dois senhores, porque ou você vai se apegar a um, ou odiar o outro, ou você amará um e desprezará o outro. Por isso, nessa noite, o convite do Senhor Jesus, o convite da palavra de Deus é, solte a moedinha.
Desvencilhe-se desta vida dupla que você tem vivido. Entregue-se a Cristo. Talvez você reconheça, pastor, eu preciso então de um coração novo. Pois é para isso que você está aqui nessa noite. Deus pode realizar um transplante de coração na sua vida, e Ele pode te dar um novo coração. Um coração sem moedas. Que tal? Um coração sem moedas. Quais são as moedinhas que estão aí dentro do seu coração? É um vício? É uma fraqueza sexual? Talvez você tenha uma fraqueza sexual, um vício. Talvez você tenha alguma dificuldade na sua vida. Deus sabe, querido, solte as moedas. Mas existe um outro tipo de ouvinte, e aqui eu caminho para o final. Existe um outro tipo de ouvinte, veja só, é o quarto tipo, é o ouvinte reacional. Versículo de número 15, e aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Quem são os ouvintes reacionais? Eles são perfeitos? Não, estão longe de ser. Mas quando eles ouvem a palavra de Deus, eles recebem a palavra de Deus de uma forma tal, e aquela palavra entra no coração dele de uma forma tal, que ele sofre uma metamorfose radical na vida. Ele reage de maneira totalmente diferente do primeiro tipo, do segundo tipo e do terceiro tipo. Ele se entrega, ele se doa, ele diz: Senhor, a partir de hoje eu não quero ser de mais ninguém, eu não quero viver em outro lugar, eu sou teu para sempre. A palavra entra no coração dele, e ele começa a perceber que muitas das questões que ele vivenciava, muito do estilo de vida que ele vivenciava, não condiz mais com a proposta que está diante dele, e ele começa a tomar atitudes, e ele se apega em Deus, e ele se apega na palavra de Deus, e ele começa a mudar. A família nota, os pais notam, a esposa nota, o marido nota, os filhos notam, ele começa a mudar. Eu quero te dar uma sugestão aqui, não sei quantos já viram, mas procure, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, na Netflix tem um filme chamado A Virada. Alguém aqui já viu esse filme? A Virada. Eu quero te dar um conselho. Eu não sou muito de fazer isso, mas se tem um filme que você precisa assistir, é A Virada. Muito bom. Não é A Virada com Tom Cruise não, viu, por favor. Porque tem uma com Tom Cruise aí, não tem nada a ver. É um filme cristão, chama A Virada. Veja esse filme. Veja o que o ouvinte reacionário ele é capaz de fazer, porque quando a palavra de Deus penetra no coração, é impressionante, é impressionante. Você precisa ser esse tipo de ouvinte. Talvez você não está na igreja há muito tempo, você é daqueles que participam da igreja, você é daqueles que estão na igreja em todos os momentos, e você está ouvindo a palavra. O que é que você está fazendo com a palavra de Deus? Que tipo de ouvinte é você? Você tem sido um ouvinte emocional? Você tem sido um ouvinte condicional? Você tem sido um ouvinte carnal? Ou você tem sido um ouvinte reacional? A palavra de Deus que você tem ouvido na igreja está provocando mudanças em você. Conta-se a história de um grande pintor, um pintor famoso, que estava querendo entrar num país, fugindo na Segunda Guerra Mundial. Ele estava fugindo do país dele, que estava sendo atacado pelos alemães, e ele quis entrar num determinado país. E quando ele estava para atravessar aquele local, o policial pediu que ele parasse. Quem é você? E ele se identificou. Eu sou o pintor, e disse o nome. E ele disse: não, você não pode entrar aqui, você não é. Muitas pessoas dizem: eu sou isso, eu sou aquilo.
eu sou aquilo outro, mas na verdade não são, e estão dizendo isso tão somente para conseguir uma vaguinha aqui nesse espaço. Eu não caio nessa. Não, mas eu sou famoso no meu país, eu sou um dos melhores pintores do meu país. E ele disse, então vamos fazer um teste. Pegou uma folha, pegou um lápis, entregou para ele e disse assim, faça um desenho para mim. Faça um desenho para mim. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Eu tenho um nome dele aqui. E eu passo para você agora. Gustav Dor é o nome dele. Gustav Dor. Faça um desenho para mim. E aquele rapaz pegou o lápis e rabiscou. Irmãos, ele fez um desenho a lápis e entregou para o policial. O policial olhou aquele desenho, olhou para ele, olhou para o desenho, olhou para ele. Realmente, você é Gustav Dor. Somente Gustav Dor podia desenhar desse jeito. Pode entrar. E ele entrou. Não tinha passaporte, não tinha identidade, só tinha a sua característica maior. Os ouvintes reacionais são assim. Eles demonstram que são reacionais através dos frutos que eles produzem, da maneira como eles vivem, da maneira como eles reagem ao Evangelho. Eles ouvem uma palavra na igreja, aquela palavra entra no coração. Toda e qualquer palavra que eles ouvem na igreja vão encontrar lugar no coração deles, porque o coração deles é uma boa terra, e aquela semente entra bem fundo e vai produzindo fruto, e vai produzindo fruto, e você olha para aquela pessoa e você não tem outra coisa a dizer dela, você realmente é o que você diz ser. Que tipo de ouvinte você é? Tem uma frase, deixa eu ver se eu coloquei essa frase aqui. Ah, não, tem alguns textos. Sim, eu não posso deixar de ler para você os textos. 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim, olha só. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação, olha só, havendo recebido de nós a palavra da pregação, de Deus a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crescem. Por que a palavra estava operando nos Tessalonicenses? Porque eram ouvintes reacionais. A palavra vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai produzindo fruto, vai mudando a vida. Tem outro texto lá em 1 Pedro, veja só. 1 Pedro 1, 22 a 25, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva, cercou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus, ela tem um poder, por isso que Paulo diz que a palavra de Deus, o Evangelho, é o dunamis de Deus, é poder de Deus. O que é dinamite? A palavra dunamis no grego vem de dinamite, né? Aliás, dinamite vem dessa palavra. Dinamite você usa para explodir. Ela explode pedras, explode coisas que a mão humana não é capaz de fazer, de fragmentar, mas a dinamite em poucos segundos fragmenta uma rocha enorme. Esse é o poder de Deus, esse é o Evangelho. O Evangelho, quando entra no coração humano, e quando essa semente penetra no coração humano, ela explode toda a sua resistência, e você se torna uma nova criatura em Cristo. Por isso eu te pergunto, que tipo de ouvinte você tem sido? Tem uma frase, agora sim eu quero te mostrar essa frase, e eu termino a minha palavra, e eu quero ler para você. Veja só, o cristão de verdade não só produz fruto, produz muito fruto. Amém. Eu quero dizer para você uma coisa, talvez você precise de um transplante de coração hoje. Talvez você esteja agora, nesse momento, sendo incomodado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo está falando com você, você precisa de um novo coração, você precisa de um novo coração,
Você precisa de um novo coração. Pare de resistir. Você precisa de um novo coração. Eu quero fazer um transplante de coração na sua vida. Eu quero tirar esse coração emocional. Eu quero tirar esse coração condicional. Eu quero tirar esse coração carnal. Eu quero te dar um coração reacional. Eu quero te dar um novo coração. Quiçá você hoje possa receber um novo coração do Senhor. Porque Ele pode fazer isso. Você gostaria de receber um novo coração hoje? Um coração diferente? Se tornar um ouvinte diferente? Assumir um compromisso com Deus para valer? Parar de brincar com a sua fé? Parar de ser nem lá nem cá? Parar de ser superficial? Saia da superficialidade. Abra o seu coração, prepare o seu coração, receba a palavra de Deus hoje, receba essa semente, mude sua vida, pare de sofrer, pare de dar com a cara nas portas fechadas desse mundo. Entenda que Jesus Cristo está contigo. Entenda que você pode ser uma nova criatura em Cristo. Pare de viver essa vida de incertezas, essa vida de instabilidade, essa vida de nem lá nem cá, essa vida de sou, mas não sou, essa vida de vou, mas não vou. Assuma um compromisso para valer com o Senhor. Não fique com medo do que Ele vai tirar de você. Ele vai te dar muito mais do que Ele vai tirar. Ele vai te dar paz. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai escrever seu nome no livro da vida. Ele vai tornar você filho ou filha dEle. Ele vai andar com você. Ele vai te dar vitória contra o diabo. Ele fará de você mais do que um vencedor. Não há nada que se compara com isso. Faça um transplante de coração hoje. Eu garanto para você que você vai sair por aquela porta totalmente diferente da maneira como você entrou. Pare de brincar com a sua relação com Deus. Leve Deus a sério. Você gostaria de tomar essa decisão hoje? Você gostaria de dizer, pastor, chega, eu não aguento mais, minha vida não dá certo, eu tenho vivido uma vida miserável, eu tenho sido esse ouvinte condicional aí, pastor, eu não quero mais ser esse ouvinte condicional. Pastor, eu confesso para o senhor que eu tenho sido esse ouvinte emocional aí, eu não firmo, pastor, eu quero firmar. Deus pode realizar um transplante de coração hoje na sua vida. Se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero te convidar a orar comigo. A igreja vai estar em oração agora. Eu queria que toda a igreja, fechasse os olhos, estivesse em oração agora. Pai Santo, Pai poderoso, Pai grandioso, louvado seja o teu nome. Eu, nesse momento, quero colocar essas vidas diante do Senhor. Eles estão pedindo, Senhor, eu quero um transplante de coração. Ó Deus, eu sei que Tu podes fazer isso agora. Tu não precisas de consultas médicas. Tu não precisas de consultórios. Tu não precisas de bloco cirúrgico. O Senhor é aquele que pode nos dar um novo coração. O Senhor é aquele que pode realizar um transplante de coração. Se há alguém aqui que tem sido um ouvinte, um coração emocional, ou um coração condicional, ou um coração carnal, arranca esse coração hoje, Senhor. Dá um novo coração, um coração igual ao teu, um coração diferente, um coração que pulsa essa vida que só Jesus Cristo tem para dar. Não deixe que isso seja apenas mais uma entre tantas decisões que não levaram a nada, mas que a partir de hoje, essas vidas possam verdadeiramente saírem daqui com um novo coração dentro de si. Em nome de Jesus. Se há alguém, ó Deus, que precisa de um transplante de coração aqui nessa noite, mas esteve com vergonha, está indeciso, está inseguro, ó Espírito Santo de Deus, incomode essa vida. Incomode essa vida, para que haja realmente essa cirurgia hoje, que essas vidas não consigam dormir sem orarem a Ti e pedirem um novo coração. Eu clamo ao Senhor, obrigado pela Sua palavra, que tanto nos ensinou nessa noite. Obrigado por ter nos ensinado tanto, obrigado por tudo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Entrego cada uma dessas vidas diante do Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.
Louvado e glorificado seja o Senhor.